Faço hoje o balanço do Primeira Madeira, uma iniciativa que percorreu todas as freguesias e concelhos da região autónoma da Madeira, portanto a Ilha do Porto Santo e da Madeira. Queria em primeiro lugar agradecer a todas as entidades que nos receberam, e foi cerca de uma centena de entidades que durante um mês e meio nós fomos ouvindo. Falamos com associações empresariais, com forças de segurança, nomeadamente a PSP, todos os concelhos da região. Falamos com várias instituições ligadas à educação, à cultura, à saúde. Tivemos audiências com juntas de freguesia, câmaras municipais, associações desportivas, associações que cuidam de idosos e crianças. Falamos com hoteleiros, entidades religiosas, etc. E também contatamos naturalmente com os cidadãos, quer à saída das igrejas, quer noutras situações que permitiu aferir o momento grave que a região autónoma da Madeira atravessa em termos quer económicos e sociais. Em primeiro lugar, julgo que depois desta iniciativa nós podemos fazer o retrato real da região autónoma da Madeira. Em primeiro lugar, e à cabeça de todas as preocupações e problemas, está a questão do desemprego. Foi isso que sentimos por parte das pessoas que contatamos e das diferentes instituições. Como sabem, temos mais de 22 mil desempregados inscritos no centro de desemprego, mas somando a esses milhares e milhares de desempregados que já não estão inscritos porque desistiram de continuar a ir ao Instituto de Emprego, um sítio que eles já perceberam que não lhes dá emprego e, portanto, os números do desemprego são muito maiores que aqueles que aparecem nas estatísticas oficiais. Por outro lado, outra questão que foi, de facto, também muito acentuada nestas audiências foi a questão da pobreza e da exclusão social. As instituições que hoje têm responsabilidades nesta área, o que têm recebido é pedidos de ajuda que têm vindo em crescendo desde o final do ano transato e com uma aceleração muito grande no corrente ano de 2012. Outra questão, e ligado mais à economia e aos postos de trabalho, tem a ver com o aumento de impostos, que está a criar grandes dificuldades às empresas e que leva, por um lado, à diminuição do poder de compra das famílias e cria muitas dificuldades ao tecido empresarial. E hoje o que se teme, em especial devido ao aumento do IVA, é de uma nova onda de desempregados agora desta feita no setor da restauração. Depois de termos tido uma onda de desempregados na construção civil nos últimos anos e que representam 27,2% do total de inscritos, hoje o que as empresas temem é uma nova onda desta feita no setor da restauração por causa do aumento do IVA. E é necessário que se tenha em linha de conta que no dia 15 de agosto é o último dia para os empresários pagarem o IVA e desta feita a 22%. Ou seja, num almoço em que está 4 pessoas, uma dessas pessoas está a pagar ao Estado. E não é de admirar aquilo que muitos dizem, é que não são hoje os donos dos restaurantes. O dono é o Estado, porque o Estado, neste caso a região autónoma da Madeira, leva todo o lucro possível fruto do trabalho dessas empresas. Por outro lado, naquilo que são as instituições de solidariedade social, em especial, algumas ligadas aos idosos e à educação e à saúde, tiveram cortes este ano que rondam os 18%. Já o ano passado tinham tido um corte de 5%, o que totaliza 23% de cortes nestes setores, o que coloca essas instituições, muitas delas ligadas à Igreja, em grandes dificuldades e que têm que fazer das tripas coração para conseguir ultrapassar estes cortes que a Segurança Social e a Educação fizeram a essas instituições. E isto deixa aqui um problema ainda maior, porque no momento em que as famílias estão em extremas dificuldades, estes cortes naquilo que é chamado o Estado Social, nomeadamente a educação
e a saúde um dos alicerces mais fortes do Estado Social, estes cortes têm um efeito nefasto para essas instituições, que depois têm que repercutir nas famílias estes cortes, e isso traz dificuldades acrescidas. Por outro lado, nós também notamos que da parte deste governo, do governo regional, há uma lógica que não se percebe. Não se percebe o apoio ao desporto profissional com esta dimensão e esta envergadura, os apoios ao Jornal da Madeira e à Rádio Jornal também com esta envergadura, e os cortes recaem essencialmente em setores vitais para as famílias. Nós não concordamos com esta lógica de governar, corta-se nos mais fracos e alimenta-se os mais fortes. Nós discordamos deste tipo de atitude. Por outro lado, notamos que os madeirenses e os porto-santenses têm, neste momento, um déficit. Têm uma sede de esperança em relação ao futuro. E essa sede de esperança advém do facto de ninguém conseguir explicar aos madeirenses e aos porto-santenses, nomeadamente o seu governo, o espaço temporal em que irá haver estas medidas de austeridade. O que os madeirenses e porto-santenses hoje denotam é que não existe um limite temporal para a austeridade, para os sacrifícios. Uma coisa é quando nos pedem um sacrifício e nos dão um limite temporal, se é 1 ano, se é 2 anos, se é 3 anos, se é 4 anos. Neste caso concreto do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, ninguém conhece o limite temporal destes sacrifícios, porque basta analisar em concreto aquilo que é o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. A região autónoma da Madeira o que irá fazer é um corte nas despesas da governação e uma tentativa de aumento das receitas. Isto até 31 de dezembro de 2015. Só que no dia 1 de janeiro de 2016 está tudo para pagar. Os 6.500 milhões de euros, mais juros entretanto acumulados, estarão todos para pagar no dia 1 de janeiro de 2016. E aquilo que afirmou ontem o seu presidente do governo, à frente de uma igreja na Boa Ventura, de que iria deixar as contas arrumadinhas para que depois a Madeira tivesse outro caminho e tivesse soluções. A realidade é esta: as contas não ficam nada arrumadinhas, aliás. As contas do Dr. Alberto João Jardim são o desastre da região autónoma da Madeira. Ele até o final do seu mandato não vai pagar um tostão da dívida. A dívida ficará para os madeirenses pagar logo depois da saída do Dr. Alberto João Jardim. E isto cria aqui um fator psicológico junto das pessoas. É o fator do medo em relação ao futuro, porque nenhum político pode exigir tantos sacrifícios às famílias e às empresas sem lhes dar um limite temporal para depois relançar a esperança. E o que as famílias e as empresas estão a sentir hoje é que depois do término deste mandato o pior ainda está para vir, porque os 6.500 milhões mais os juros estarão todos para pagar. O Dr. Alberto João Jardim, neste negócio que fez com Lisboa, não resolveu um único problema que tenha a ver com o futuro da Madeira. É por isso que desde o início nós temos vindo a afirmar que é necessária a renegociação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E este Plano de Ajustamento Económico e Financeiro tem que ser renegociado, porque os caminhos do futuro exigem uma renegociação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, exigem por parte do Governo da República o perdão de parte substancial da dívida e diluir no tempo a restante dívida para pagar nas próximas décadas, com um estudo feito para saber o peso que isso tem no dia-a-dia das famílias e das empresas e no dia-a-dia da ação governativa do Governo Regional. Se nós olharmos aos sacrifícios que hoje estamos a fazer, nomeadamente devido aos aumentos de impostos, IVA, IRS, IRC, taxas moderadoras, impostos sobre os combustíveis, imposto sobre o álcool, sobre o tabaco, etc., etc., para o Governo Regional, no ano de 2012, com estes aumentos todos, ir buscar 127 milhões de euros. E se nós olharmos para a nossa dívida de mais de 6.500 milhões de euros e aplicarmos a taxa de juros em vigor, dá mais de 200 milhões de euros de juros por ano.
Ou seja, os sacrifícios para ir buscar 127 milhões de euros não dá para pagar os juros da dívida. E, portanto, há aqui uma conta impossível. E essa conta impossível passará por ser resolvida só de uma forma: renegociação do plano de ajustamento. O Estado tem que assumir parte substancial da dívida da Madeira e a restante dívida terá que ser paga num período de tempo muito mais amplo que aquele que está hoje definido. Sem isto, é impossível a região autónoma da Madeira olhar para o futuro com esperança. E as contas arrumadinhas do Presidente do Governo, Alberto João Jardim, afinal não são arrumadinhas. As contas dele é ele fazer este mandato e depois deixar a dívida para pagar aos madeirenses e porto-santenses. E é perante tudo isto que o Partido Socialista entende que, neste momento, o mais importante era reatar as negociações com o Governo da República e resolver este grave problema, sob pena de continuarmos a ter, se este problema não for resolvido, continuarmos a ter uma ilusão em relação ao futuro, medo em relação ao futuro e, ao contrário de outros tempos, em que a região autónoma da Madeira passou dificuldades, e nesses tempos, e vamos à década de 80, em 1983, que o FMI estava no país e também na região autónoma da Madeira, as pessoas sabiam que daí a 3 anos, em 86, iam aderir à União Europeia. E a partir daí ia entrar milhões e milhões de euros na nossa economia. E, portanto, tinha um horizonte temporal dos sacrifícios. Isso hoje não acontece. Se nós olharmos para o plano do PSD e de Alberto João Jardim, o que nos dizem é que a Madeira não tem futuro e não há lugares para a esperança na região autónoma da Madeira. E é por isso que nós voltamos a reafirmar a necessidade de rapidamente se renegociar o plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira. Uma das críticas que foi feita foi à taxa do IVA. Acha que nesta conjuntura de crise é possível baixar os impostos? Eu julgo que isso é claro para todos e o Governo já se apercebeu disso, tanto o Governo Nacional como o Governo Regional, porque aumentaram os impostos, a taxa do IVA, o IRS e o IRC, e hoje a surpresa para os governantes é que estão a ter menos receitas. E, portanto, se têm menos receitas, esta política está errada. Só tem lógica aumentar impostos se o Governo Regional e o Governo da República receberem mais receita. O que está a acontecer é exatamente o contrário, daí que o Partido Socialista tem uma proposta na Assembleia Regional para a baixa do IVA, com o objetivo de se obter também mais receita baixando o IVA, porque o que nós nos apercebemos é que este aumento do IVA leva à fuga fiscal por um lado e também notamos que já atingiu uma saturação fiscal por parte dos cidadãos que não conseguem pagar tamanho aumento de impostos.